Do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Aleluia, glória a Deus. Olha, para mim é um prazer, uma honra estar aqui ministrando em Itaquera, amém? Sei que é um povo sedento pelo Senhor, faminto pela glória de Deus, amém? E nós vamos crer que nessa noite a presença do Senhor já está viva entre nós e vai ser crescente no decorrer aqui dessa reunião em nome de Jesus, amém? Queridos, você já deve saber que um encargo muito grande do meu coração é a respeito do ministério profético, é a respeito de você ouvir a voz de Deus. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. Eu queria lembrar você que você serve a um Deus que fala. Você pode falar isso comigo? Fala, o nosso Deus fala. Amém? Sabe, o seu Deus fala. Deus pode falar conosco. O nosso Deus, Ele fala. E isso é tremendo, porque o maior privilégio da vida cristã é entender que Deus fala conosco. Deus fala conosco de maneira pessoal. E nós precisamos o quê? Aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe, eu gosto de dizer, tem um livro que eu escrevi há alguns anos atrás, chama 5 Sentidos de um Povo Profético. Inclusive, meus livros, pastor Alexandre, não sei onde é que eles estão ali. Inclusive, você pode trazer um de cada aí para mim? Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Desses livros que eu escrevi chama 5 Sentidos de um Povo Profético. E nesse livro eu falo que nós temos que ter olhos espirituais, nós temos que ter ouvidos espirituais. E isso é uma das coisas que eu quero te ensinar nessa noite. Depois você vai lá atrás, depois no final, tem 4 livros aí. Um é sobre o conhecimento de Deus, fala sobre os nomes de Deus e atributos de Deus. Um é evangelístico, mas um é um devocional diário, mas esse aqui é onde eu falo sobre isso, sobre os 5 sentidos de um povo profético. E eu gosto de dizer o quê? Nós vamos ter olhos espirituais e ouvidos espirituais, amém? Você precisa ter ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. E você precisa ter olhos espirituais para enxergar Deus no meio da sua circunstância. Você tem que entender que Deus, Ele está sempre presente, Deus está sempre agindo na nossa vida, amém? Você crê nisso? Deus, Ele está sempre agindo na nossa vida, mas nós precisamos o quê? Reconhecer, nós precisamos entender que quando Deus fala, nós precisamos parar para ouvir, amém? Eu não sei quanto a você, mas ninguém gosta de você estar falando com uma pessoa e ela não está escutando o que você está falando. Você gosta disso? Ninguém gosta, né? As esposas abençoadas aí, quantos casais nós temos aqui? Tem alguns casais, tem muitos jovens aqui, né? Eu não sei se toda esposa é assim, mas eu brinco que a minha esposa ela tem um radar. Ela está conversando comigo, aí você sabe, às vezes a esposa está falando aí, você dá aquela voada, né? Irmãos, é um segundo, eu vou assim 1 minuto, ela para e fala, você não está me escutando. Fala, não é possível. O que eu acabei de falar? Falei, eu não sei, deixa eu orar aqui por revelação do Espírito. Mas eu entendo ela, porque não é uma coisa agradável, você está falando com alguém e você percebe que aquela pessoa não está te escutando. Deixa eu te dizer, Deus, Ele quer a sua atenção nesses dias, amém? Deus quer que você tenha ouvidos espirituais. Ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Sabe, nós sempre falamos, ensinamos para os irmãos, desde o encontro com Deus, o quê? Que nós não temos uma religião, nós temos um relacionamento. Amém? Mas não tem jeito de você ter um relacionamento se você não aprender a comunicar. Uma das chaves de relacionamento é o quê? É uma boa comunicação. Agora, para ter uma boa comunicação, o que você precisa fazer? Você precisa saber falar e você precisa saber ouvir. Amém. Então deixa eu te dizer, querido, eu estou aqui para falar uma mensagem muito simples para você nessa noite, mas uma mensagem que pode causar um impacto tremendo na sua vida. Você foi chamado para se relacionar com Deus, amém? E relacionamento é comunicação. E comunicação é falar e é ouvir. Então você precisa ouvir a voz de Deus. Isso vai causar um impacto na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida, amém? Quando você tem discernimento da voz de Deus, quando você entende que Deus está falando com você, isso vai fazer toda a diferença, em todos os aspectos. Sabe, querido, mas você precisa o quê? Reconhecer a voz de Deus. E para isso, você precisa de quê?
você precisa investir tempo na pessoa de Jesus, amém? Você precisa cultivar a presença. Eu gosto muito de um livro do Bill Johnson. O Bill Johnson é o pastor da Bethel, e ele fala sobre isso. O título do livro é Hosting the Presence, que seria algo como cultivando a presença de Deus. Você precisa cultivar a presença de Deus na sua vida, porque Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, amém? Deus habita dentro de você, mas uma coisa é você saber disso como uma verdade teórica, uma coisa é você saber disso como apenas algo que você crê, outra coisa é você experimentar isso no seu dia a dia. Você já passou por uma experiência de você está numa casa, e você está lá, mas uma outra pessoa não sabe que você está lá, mas você está lá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: Deus habita dentro de você, mas muitas vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos que Deus está conosco 24 horas, 7 dias na semana, amém? E que Deus, Ele quer o quê? Se relacionar conosco. Deus quer falar conosco. E nós só tem uma maneira de você conhecer mais a Deus, é através do quê? De um relacionamento. Através do quê? Da sua vida de oração, da sua vida devocional, do tempo que você investe em Deus. Mas o que eu quero frisar é que esse tempo, e foi interessante que até um irmão, fizemos uma reunião ali antes do culto, um irmão estava me perguntando justamente isso, ele mal sabia que eu ia pregar sobre isso. Nesse tempo que você investe na presença de Deus, você precisa falar, mas você precisa ouvir, amém? Sabe, nós como brasileiros, a gente enfatiza muito aquela oração intensa, não é verdade? A gente gosta de orar, de interceder, e de comandar contra as forças das trevas. Isso tudo é muito bom, mas deixa eu te falar, orar não é só falar. O que é orar? Orar é comunicar, e comunicar é falar e ouvir. Falar e ouvir. Sabe, isso eu admiro os ingleses, os europeus. Eles têm muito mais isso do que nós, nessa questão da oração. Muitas vezes eles vão orar, e às vezes eles ficam em silêncio ali, esperando, e quando eu cheguei lá, eu ficava assim, eu abri um olho assim, o que está acontecendo aqui? Ninguém está falando nada, esse povo não está orando. Mas eles estavam ali esperando uma direção de Deus, ouvir algo da parte de Deus, para orar em cima daquilo. Deixa eu te dizer, no nosso tempo de oração, nós precisamos falar, mas nós precisamos também ouvir. Por quê? Porque orar é comunicar com Deus, e comunicar é falar e ouvir, amém? Vou repetir isso muitas vezes hoje aqui nessa ministração, porque eu quero gravar. Se você se esquecer de tudo, mas lembrar dessa frase, orar é falar, mas também ouvir, eu estou satisfeito, vou sair daqui satisfeito, porque orar é comunicar, e comunicar também é ouvir. E eu quero nessa noite te dar algumas chaves para que você possa entender como é que você pode fazer isso de maneira mais eficaz. Como é que você pode discernir a voz de Deus de maneira mais eficaz. Como é que você pode desfrutar da presença de Deus, deixar que Deus fale ao seu coração e ter esse discernimento de maneira mais apurada. Porque eu creio que isso vai o quê? Colocar o seu relacionamento com Deus e consequentemente a sua fé num outro patamar. Num outro patamar de fé. Por quê? Porque Deus habita em você, mas você tem que ter consciência dessa presença, amém? A nossa vida com Deus não pode se limitar a um culto, não é verdade, domingo, a uma reunião de célula, não, todo dia, o dia todo, nós cultivamos a presença de Deus, amém? Nós cultivamos a presença de Deus, todo dia, a qualquer momento, você pode simplesmente parar, focar o seu coração no Senhor, e falar, Deus, fala comigo. Fala comigo. Então eu quero te dizer, quero te dar 3 chaves para que você possa entender como você faz isso de maneira mais eficaz. E a primeira delas é o seguinte: você tem que aprender a eliminar as muitas vozes. Esse é meu primeiro ponto aí, se você quiser anotar no seu celular, 3 chaves para você ouvir melhor a voz de Deus. A primeira delas é essa: você precisa eliminar as muitas vozes, amém? Deixa eu só abrir essa água aqui, peraí.
Amém. 1 Coríntios 14, 10 a 12. Queria ler esse versículo com você. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, seu aplicativo aí no seu celular. 1 Coríntios 14, 10 a 12. Então vamos entender como é que a gente elimina essas muitas vozes. Que muitas vozes que eu estou falando? Vamos lá. 1 Coríntios 14, 10 a 12. Realmente há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não compreender o significado que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala a tal pessoa, e tal pessoa será estranha para mim. Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Amém? Deixa eu te dizer, toda 1 Coríntios 14 fala sobre o dom profético. E a Bíblia diz que quem profetiza edifica a igreja. Mas você só vai fluir no profético se você aprender a ouvir a voz de Deus. Se você aprender a ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que você tem que ter é discernimento. Esse versículo diz que se alguém fala numa língua que eu não entendo, aquela pessoa é estrangeiro para mim e eu sou para ela, porque eu não vou entender ela. Como você sabe, eu moro lá na Inglaterra, eles falam inglês, evidentemente, né? E às vezes chegam irmãos lá que não falam inglês e ele não consegue se comunicar. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu ainda estava no Brasil, e um amigo meu americano foi nos visitar lá em Ribeirão Preto, e eu coloquei um irmão para andar com ele lá na cidade e tal, e aí o irmão não falava nada de inglês, e aí de repente o irmão resolveu falar com ele, e ele ficou meia hora conversando com ele, conversando e tal, eu não estava junto. Aí quando eu cheguei, eu vi aqui os dois lá naquela prosa toda, eu falei, uai, mas você está entendendo ele ali? Aí o americano, aí o brasileiro, meu discípulo lá de Ribeirão, falou, não pastor, nós estamos no maior papo aqui, está fluindo a conversa aqui, está uma maravilha. Aí eu falei, não, mas o que é isso aí? Aí eu falei para o americano, você está entendendo que você está conversando com ele mesmo? Ele falou, olha, ele está falando aí, mas não entendi nada, tem meia hora que ele não para de falar aí. Então, na cabeça do irmão, o gringo estava entendendo tudo, na cabeça do gringo o cara estava orando em línguas. Sabe, o que eu quero dizer com isso? Sabe, existe uma linguagem que é a linguagem do céu, e você precisa discernir ela, você precisa ter ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, amém? Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, ter discernimento da linguagem do céu. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer para isso acontecer, então, é o quê? Eliminar as muitas vozes. Nós vivemos num mundo barulhento, né? Vocês vivem numa cidade mais barulhenta ainda, não é verdade? Está toda correria para todo lado, confusão para todo lado, gritaria para todo lado, buzina para todo lado. E nós às vezes precisamos o quê? Eliminar esse ruído todo para ouvir de Deus. Você precisa ouvir de Deus. Quero te fazer uma pergunta, qual foi a última vez que você pode dizer, Deus falou isso aqui comigo? Deus falou comigo. Hoje Deus falou comigo isso aqui. A semana passada, não, Deus falou comigo isso, aquilo ali. Você precisa disso na sua vida cristã, amém? Porque todas as vezes que Deus fala diretamente conosco, a nossa fé é alimentada, amém? Mas para isso você tem que eliminar as muitas vozes, e principalmente você tem que eliminar a voz do inimigo, você tem que eliminar a voz do diabo, porque o diabo também tenta falar conosco, ele tenta lançar dardos inflamados, né, na nossa mente, gerando incredulidade, gerando desânimo, e você precisa discernir isso e rejeitar a voz do inimigo, e abrir o seu coração para sempre estar ouvindo da parte de Deus. Sabe, você não pode ouvir a pessoa errada. Se você ouve a voz errada, você vai tomar a decisão errada. Lembra disso. Sabe, esse tem sido o problema, na verdade, desde a queda. Qual foi o grande problema da queda? Foi que a mulher comeu do fruto, ou que um homem comeu do fruto. Não, eu vou te falar, onde é que o problema todo começou? Abre lá comigo em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. A
palavra de Deus diz: agora a serpente era mais astuta do que qualquer dos animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ele disse à mulher: será que Deus disse realmente: não deves comer de nenhuma árvore do jardim? Onde é que a queda começou? Começou quando Eva parou para ouvir a serpente. A queda começou ali. Sabe, todas as vezes que você ouvir a voz errada, você vai fazer as escolhas erradas. É por isso que você tem que entender que nós fomos criados para ouvir a voz de Deus. Amém? Para sermos guiados pelo Espírito. Mas o diabo também tenta falar conosco. Nós sempre precisamos ter esse discernimento para resistir ao inimigo. Deixa eu te dizer, o diabo ele não vai aparecer lá no seu quarto com um tridente, com a roupinha vermelha, falando com você, porque se ele fizer isso, você vai repreender. Amém? Agora, deixa eu te falar, às vezes o diabo ele vai usar pessoas para te falar a coisa errada. Deixa eu te dar um exemplo. Você lembra de Pedro? Pedro foi um discípulo de Jesus, andou próximo do Senhor, não é? E Pedro, na verdade, em um momento, num dos seus diálogos com Jesus, ele foi usado para trazer a maior revelação que existe, né? Jesus falou para os seus discípulos: olha, quem que o povo diz que eu sou? Aí fala: um diz que você é o profeta, que você é isso, que você é aquilo outro. E aí Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta, debaixo de uma inspiração do Espírito, e ele fala o quê? Tu és o Filho de Deus. E qual que é a resposta de Jesus para ele? Olha, isso é tão importante que é sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. Então Pedro foi esse que falou a maior revelação possível, que era que Jesus era o Filho de Deus. Mas só que algum tempo depois, esse mesmo Pedro fala o que para Jesus? Quando Jesus começa a falar para os discípulos que ele precisava ir para a cruz, que ele precisava morrer, que ele precisava partir, esse mesmo Pedro vira para Jesus e fala o quê? De modo nenhum, Senhor, isso vai acontecer contigo. E quando Pedro, o mesmo Pedro, fala isso para Jesus, o que Jesus fala para ele? Arreda de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então você percebe, a mesma pessoa, uma hora a boca dela foi canal de Deus, a outra hora ela foi canal do diabo. Deixa eu te dizer, a sua boca tem que ser canal de Deus, amém? A sua boca não pode ser canal do diabo, amém? Amém? A sua boca tem que ser instrumento de edificação, não instrumento de destruição. Tem que ser instrumento de paz, não instrumento de discórdia. Amém? Você tem que entender isso. Você tem que entender, eliminar as muitas vozes, eliminar a voz do inimigo, e entender que Deus chamou você para você ter ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, e você ter uma boca profética para falar da parte de Deus. Então, primeira chave aí para você ouvir de Deus: elimina as muitas vozes. Tenha discernimento da voz do inimigo, rejeita a voz do inimigo. Amém? Segunda dica que eu quero dar para você: aprenda a ouvir de dentro para fora. Aprenda a ouvir de dentro para fora. Abre lá comigo 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós mesmos que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita no meio de vós? Então, como eu disse a você no início, eu quero repetir: você é templo do Espírito Santo, amém? E muitas vezes, quando eu dou seminários sobre o dom profético, quando eu ensino lá na minha mentoria sobre isso, as pessoas sempre têm essa pergunta, né? Como é que eu vou discernir se realmente é Deus que está falando comigo? Então essa é uma grande dica. Você tem que entender que Deus fala de dentro para fora. O diabo, ele fala de fora para dentro, mas Deus fala de dentro para fora. Por quê? Porque Deus habita em você, amém? Porque você é templo do Espírito Santo. Então Deus vai falar no seu coração, Deus vai falar no seu espírito, Deus vai falar dentro de você. O diabo vai falar na sua mente,
O diabo vai tentar lançar dardos na sua mente, mas Deus vai falar dentro de você. E você precisa ter esse discernimento de que a voz de Deus, ela vem de dentro para fora. Amém? Por quê? Porque você foi chamado para comunicar com Deus. Sabe, querido, você não tem noção do quanto é importante isso. Só pensa por um instante, então. Eu estou falando para você que você é templo do Espírito, né? Que você é casa de Deus. Quantos aqui são casa de Deus? Amém? Você é casa de Deus. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Lá na sua casa, na sua família, se você é um jovem, mora com seus pais, ou se você é um casado e você está ali com a sua esposa, seus filhos, pensa aí uma situação, teve um momento lá na sua casa que houve uma discussão, houve algum problema, e aí alguém empurrou um com o outro. A esposa ficou emburrada com o marido, aí ficou sem conversar. Fala comigo assim, misericórdia. Eu tenho certeza que isso não acontece com vocês são todas pessoas espirituais, né? Mas vamos pensar assim numa hipótese remota, né? Vamos fingir que isso às vezes pode, porventura, acontecer com alguém aqui. E se acontecer, não é um clima horrível? Você está na mesma casa sem um falar com o outro. Você está dividindo o mesmo teto e passa um pelo outro. Não conversa, não dá bom dia. O clima não fica pesado, sim ou não? Fica pesado. É por isso que a Bíblia diz o quê? Dá um conselho sábio: não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Resolve esse negócio logo, amém? Não fique emburrado não, ficar emburrado não é de Deus, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, ficar emburrado não é de Deus. Essa é a hora que o marido pode dar uma cutucada aí na esposa. Amém? Ficar emburrado não é de Deus. Porque é horrível você morar na mesma casa e estar sem conversar um com o outro. Deixa eu te dizer agora uma coisa, para você entender meu ponto aqui. Você e Deus moram na mesma casa. Amém? Agora, qual foi a última vez que você falou com Deus? Ou você está ignorando que Ele habita na mesma casa que você? Né? Você tem que entender isso. Você percebe o quanto que é importante você ter um relacionamento com Deus, onde você ouve a voz de Deus, onde você conversa com Deus. Amém? Você está entendendo que a vida cristã ela tem que ser muito mais do que vir para o culto, muito mais do que orar simplesmente falando, mas tem que ser o quê? Relacionamento com Deus. Sabe, querido, quando a gente tem discernimento da voz de Deus, nós nos fortalecemos o quê? Para ser guiados pelo Espírito. Abra lá comigo em João 16. João capítulo 16, versículo 13. A Bíblia diz assim: mas quando Ele, o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir. Dir-vos-á o que ainda está por vir. Então Deus, Ele quer te guiar a toda a verdade. Agora, como é que Deus vai te guiar se você não ouvir a voz dEle? Como é que Deus vai guiar você se você não cultivar esse relacionamento? Não cultivar a presença de Deus e entender, não, peraí, Deus está aqui comigo agora, no meu trabalho, no meu colégio, na minha faculdade, lá na minha casa, onde eu estou, Deus está comigo aqui, eu posso parar e ouvir de Deus, a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer situação, você pode parar e ouvir a voz de Deus, você precisa parar e ouvir a voz de Deus, amém? Olha, eu não sei quanto a você, mas eu já tomei algumas decisões erradas na minha vida, eu sei também que aqui ninguém faz isso, todo mundo é espiritual, né? Mas eu já errei muito. Mas quando eu olho para trás e lembro dos meus erros, todas as vezes que eu errei, foi as vezes que eu não parei para ouvir de Deus. Ou eu ouvi, mas eu decidi ignorar. Eu ouvi e decidi fingir que eu não estava ouvindo. E esses momentos foi quando
eu errei mais. Mas também quando eu olho para trás e eu lembro das vezes que eu acertei, foi quando eu parei para ouvir de Deus. Sabe, querida, antes de cada grande decisão da sua vida, você precisa de uma palavra de Deus. Você precisa de uma palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus para estar trabalhando onde você está? Você tem uma palavra de Deus dentro do seu casamento? Você tem uma palavra de Deus para estar nessa igreja? Você precisa cultivar esses momentos cruciais na sua vida, onde Deus te deu uma direção, onde Deus falou com você. Essa semana eu estava pregando, acho que foi na segunda-feira que eu falei sobre isso. Eu estava falando sobre marcos espirituais. Todas as vezes que Deus fala conosco, é um marco espiritual, amém? Sabe, eu me lembro a palavra que Deus me deu para eu me casar. Eu me lembro claramente, quando Deus falou comigo, claramente. Por isso, se houver momentos de crise no meu casamento, eu vou atrás daquela palavra e eu falo, não, peraí, eu tenho uma palavra de Deus para estar nisso. Aleluia, né? Eu me lembro claramente quando Deus falou comigo que era para mim ir para a Inglaterra. Eu me lembro da palavra que Deus me deu, eu me lembro do momento, eu me lembro onde eu estava. Eu me lembro, eu estava lá no apartamento da minha tia, lá em Goiânia, no meio de uma conferência. Eu parei lá um dia de manhã e Deus falou comigo. Eu me lembro como se fosse ontem. Então Deus me deu uma palavra. Então se eu estou lá na Inglaterra e eu tenho às vezes momentos de crise, momentos de solidão, eu me lembro daquela palavra. Amém? Mas por que muitas vezes a gente luta com tanta gente que é inconstante? Por que a gente é tão inconstante às vezes? É porque nós não cultivamos os momentos onde Deus estabeleceu marcos espirituais na nossa vida. Quais são esses momentos? Os momentos onde Deus claramente falou com você. Deus falou com você. Amém? Você tem que guardar isso no seu coração. Porque todas as vezes que Deus fala conosco, aquilo ali vai alimentar a nossa fé. Amém? Então essa é a segunda dica. Deus fala de dentro para fora. Terceira dica e última. Você tem que ter uma sintonia fina. Você tem que aprender a ter uma sintonia fina no Espírito. A Bíblia é clara, eu quero ler esse versículo com você lá em João 10, 27 e 28. João 10, 27 e 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Eu não sei quanto a você, mas eu sou ovelha de Deus, amém? Você é ovelha do Senhor, amém? Se você é ovelha, você pode ouvir a voz dele, amém? A Bíblia é clara dizendo, quem é ovelha, ouve a voz do Senhor. Então todos nós fomos moldados por Deus, com a habilidade de ouvir a voz do Senhor. Ele é o nosso bom pastor. E eu gosto de dizer que tudo que nós precisamos é dessa sintonia fina para ouvir a voz de Deus. Esses dias eu vim aqui para o Brasil, vim com a minha família. Aí teve um dia que eu aluguei um carro, eu estava com a minha filha, e a gente alugou o carro, e o carro era daqueles que tinha rádio ainda, né? Lembra daquele negócio, Jurássico, né? Com aquela bolinha assim que você girava? Quem é desse tempo? Aí minha filha olhou para aquele negócio e falou, ai pai, não sei como é que liga esse negócio não, minha filha nem sabe mexer no negócio, né? Agora é só Spotify, não sei o que, não tem mais nem CD, né? Quanto mais rádio, não tem mais isso, né? Mas na minha época, né, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né, lá na minha época tinha rádio. E como é que funcionava o rádio? Só os que tem mais de 40, 50 aqui. Como é que funcionava o rádio? Tinha a bolinha lá que você ficava girando, né? E o bastãozinho ficava assim, indo para um lado para o outro, não é verdade? E aí você tinha que achar a estação certa. E no meio de uma estação para outra, qual que é o barulho que você ouvia? Aí você ficava ali até você sintonizar a estação. Quando você sintonizava a estação certa, aí a voz saía com clareza, amém? Deixa eu te dizer, todos nós temos um rádio dentro de nós, amém? Esse rádio é o Espírito Santo, amém? Né? Você já tem esse rádio dentro de você. Eu tenho uma notícia boa para você, ele estava quebrado, ele estava morto na verdade, mas você ressuscitou, amém? Quando você se tornou uma nova criatura, amém? Seu rádio espiritual foi reativado, amém?
E agora você pode sintonizar ele na frequência do céu. Aleluia. Aleluia. Amém. Você pode ouvir as batidas do coração do Pai. Você pode sintonizar na FM Celestial, uma palavra do céu para você. Amém? Você pode fazer isso. Você já tem essa habilidade dentro de você. Então eu quero te perguntar: qual foi a última vez essa semana que você ouviu uma palavra de Deus? Que você ouviu a voz de Deus? Você precisa disso todo dia, meu irmão, ou pelo menos toda semana. Eu quero lançar um desafio para você aqui. Você é crente, você é templo do Espírito Santo. Você não pode passar uma semana sem falar essa frase: Deus falou comigo isso aqui. Deus falou comigo algo. Amém? Por quê? Porque essa é a base da vida cristã. É relacionamento. Não é religião, é relacionamento. E a base do relacionamento é o quê? Comunicação. E a base da boa comunicação é o quê? É falar, mas é também ouvir. Falar e ouvir. Falar e ouvir. Você precisa ouvir. Às vezes nós somos bons para falar, mas nós somos ruins para ouvir. Você precisa ouvir de Deus. Amém? E na verdade, desculpa, tem mais um ponto. O quarto e o último é o seguinte: a presença carrega a voz. A presença do Senhor carrega a voz. Todas as vezes que você cultivar a presença, vai ser mais fácil ouvir a voz. E todas as vezes que a voz é liberada, ela carrega consigo a presença. Tem um episódio no Velho Testamento que é muito interessante. Está lá em Números 11. Números 11, 24 a 25. Números 11, 24 a 25 diz o seguinte: então Moisés saiu e disse ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 dos seus anciãos e mandou-os ficar à volta da tenda. Diga comigo: à volta da tenda. Amém? Então o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus desceu e falou com ele. E tomou parte do poder do Espírito que estava sobre ele e colocou sobre os 70 anciãos. Agora presta atenção: quando o Espírito desceu sobre eles, eles profetizaram. Eles profetizaram, mas não fizeram de novo. Por que não fizeram de novo? Porque isso aqui foi uma visitação. No Velho Testamento, na Velha Aliança, tinha só visitação. No meio dessa visitação, quando a presença de Deus foi manifesta, o povo profetizou. Por quê? Porque eles ouviram de Deus. E quando você ouve de Deus, você fala da parte de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Hoje nós estamos na nova aliança, amém? Na nova aliança não tem mais visitação, tem habitação. Boa, habitação, 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 ou seja, Deus ele habita em você. Deus não visita você, Deus habita em você. E como Deus habita conosco, a voz dele está sempre ao nosso alcance, amém? E junto com a voz vem a presença, e junto com a presença vem a voz. Então por isso, todas as vezes que você cultiva a presença de Deus na sua vida, todas as vezes que você se lembra que você é templo do Espírito, você vai ter muito mais acesso à voz. E todas as vezes que a voz é liberada, todas as vezes que você ouve algo da parte de Deus, junto com a voz vem a presença do Senhor, amém? Sabe, querido, eu quero deixar para você, eu quero concluir com isso, este desafio. Você foi chamado para se relacionar com Deus, amém? Lembra disso. Você não tem uma religião, você tem um relacionamento, amém? Você precisa cultivar a presença de Deus. Cultiva a presença de Deus na sua vida. Deus não habita num prédio, Deus habita em nós. Você é templo do Espírito, amém? E você foi chamado para ouvir a voz de Deus. Você é ovelha, e as ovelhas seguem a voz do seu pastor, amém? Lembra disso, lembra disso, lembra disso. Lembra que Deus fala de dentro para fora. Lembra que quando você elimina as muitas vozes, você pode ouvir de Deus, amém? Lembra que quando Deus fala, com essa voz se carrega a presença.
Todas as vezes que Deus fala, isso é alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso espírito, é alimento para a nossa fé. E eu quero concluir lendo com você Mateus 4:4. Se você se lembra, Mateus 4:4 diz: mas ele respondeu e disse, está escrito, o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, querido, o que nos alimenta é a palavra que sai da boca de Deus. Todas as vezes que Deus falar com você, a sua fé vai ser alimentada, seu espírito vai ser ativado, amém? Você vai ser renovado na sua esperança. Por quê? Porque a voz de Deus, ela é como para nós um alimento espiritual. E é por isso que você precisa ouvir de Deus. É por isso que você precisa ter um relacionamento genuíno com Deus, amém? E é por isso que você precisa lembrar, vamos falar pela última vez, que relacionamento é o quê? Comunicação. E comunicação é falar, mas é também ouvir. Amém? Quantos aqui querem ouvir mais da parte de Deus? Amém? Então quero investir um tempo em oração com você agora nesse final. Se os irmãos do louvor, ou pelo menos um violão puder subir aqui para nós. E eu queria que, na verdade, nessa noite, a gente investisse aqui um tempo final dessa reunião, ouvindo da parte de Deus. Ouvindo da parte de Deus. Amém? Vamos crer que palavras proféticas serão liberadas aqui nessa noite. Amém? Vamos crer que Deus vai falar de maneira específica com você. Deus pode me usar para isso, mas Deus pode falar diretamente com você. Deus pode falar diretamente com você, amém? Então eu queria te pedir algo aqui. Eu queria que agora você fechasse os seus olhos um instante. Todos nós, que você fechasse os seus olhos um instante. Feche os seus olhos. E eu queria que você pedisse isso para Deus. Falasse, Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo, fala comigo. Eu queria que você pedisse isso para o Senhor, com seus olhos fechados. Eu queria que você pedisse isso para o Senhor. E você falasse, Espírito de Deus, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo, fala comigo. Darabashi deribianda rabahai aqui. Deribianda labasso dorobokova darabahai. Deribianda labasso deribianda Deribianda rabahai fala barabarabahai aqui. Tolobosso dorobokova darabarabahai. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus. Eu sinto o Espírito Santo falando comigo sobre identidade. Eu tenho uma visão da palavra identidade. E eu creio que o Espírito Santo, ele quer renovar a sua identidade em Deus aqui nessa noite. E a maneira que ele quer fazer isso é te falando o seu nome diante de Deus. É como Jacó, que era chamado de Jacó, e o significado de Jacó, você sabe, é enganador, usurpador. Mas quando Deus fez uma obra na vida de Jacó, Deus deu para ele um novo nome, o chamou Israel, príncipe de Deus. E eu sinto no meu espírito nessa noite que o diabo tem usado circunstâncias, o diabo tem usado pessoas, ou o diabo tem lançado setas na sua mente para desconstruir a sua identidade. E ele tem como que colocado apelidos maldosos em você. Às vezes você olha para você e o nome que vem a você é derrotado, fracassado, sem futuro. Eu não sei qual a mentira que o diabo está falando a seu respeito, mas eu sinto que nessa noite Deus quer destruir a mentira, estabelecendo a verdade. E a maneira que Ele quer fazer é falar com você qual é o seu nome.
falar para você qual que é uma das esferas da sua identidade. E eu quero orar por isso aqui nessa noite. O Espírito de Deus vai falar com você sobre a sua identidade, e Ele vai te dar um nome aqui nessa noite. Você vai ouvir de Deus. Você vai ouvir de Deus. Uns vão ouvir, não sei, o nome perseverante, guerreiro, valente. Eu não sei o nome que Deus vai falar com você, mas eu creio que o Espírito de Deus vai falar com muitas pessoas aqui um nome específico que Ele quer te dar nessa noite, para te relembrar da sua identidade em Deus. Amém? Nessa hora, aquieta o seu coração na presença de Deus. Deixa Deus falar com você esse nome.